Acho que ainda estou ontem à noite, né? Ninguém perdoa nada aqui. Muito bem, bom dia. Mas isso foi de propósito, porque o objetivo de hoje é meditar sobre o foco da nossa missão. Diferente de mim, você está focado, né? Você está diferente de mim que ainda estou ontem à noite, você está focado na sua missão. Vamos observar um texto para refletir essa manhã na vida do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, os últimos versículos desse capítulo, Lucas 13, do verso 31 ao 35, vamos observar que Jesus, o Senhor Jesus, ele estava focado em sua missão, não é diferente de mim hoje que ainda estou entendendo que o dia amanheceu. Jesus estava focado na sua missão e nós temos que ver se nós estamos focados na nossa. Queremos observar 3 fatos aqui nesse texto que nos mostram essa ideia de termos um foco naquilo que é o mais importante da nossa vida, que é a missão que o Senhor Jesus conferiu a nós. 3 fatos. O primeiro deles é que o Evangelho do Reino, ele estava chegando aqui até aos fariseus. E aqui é um ponto até bem controverso. Mas vamos ler logo o texto todo, do verso 1 ao 35, Lucas 13, 31 a 35, e então vamos observar esse primeiro fato. Lucas 13, 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo, que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, o primeiro fato nesse texto, o evangelho estava chegando aos fariseus. Nós acabamos de observar no texto anterior, Lucas 13, do 22 ao 30, na verdade do 18 ao 30, Jesus falando do evangelho do reino. Jesus falou da parábola do grão de mostarda. E ao falar da parábola do grão de mostarda, Jesus estava mostrando que o reino hoje, ele é pequeno aos olhos humanos, mas ele vai crescer, vai se tornar enorme. Falou da parábola do fermento, dizendo que o reino de Deus é imperceptível aos olhos humanos, mas que em breve ele será perceptível a todo mundo. Falou também dessa parábola do dono da casa ou da porta, onde só entra no reino aquele que crê. Jesus estava falando e pregando sobre o reino de Deus. Judeus e fariseus estavam aqui, escribas também. E é interessante que o início do verso 31, nós lemos o marcador de tempo, naquela mesma hora. Isso é importante. Então não foi dias depois, naquela mesma hora. Jesus pregando isso, alguns fariseus chegaram e disseram: Jesus, retira-te, foge, Herodes está vindo para te matar. E aqui alguns vão dizer assim: não, fariseus preocupados com Jesus, isso é muito esquisito, não é verdade? Isso é uma exceção dentro do Novo Testamento. Os fariseus não se preocupavam com Jesus. Os fariseus há muito intentavam e planejavam matar Jesus. Era isso que eles realmente queriam. Mas você vê lá em Marcos capítulo 3, verso 6. Olha Marcos 3, 6, rapidamente diz assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e em como lhe tirariam a vida. Os fariseus eram um partido político-religioso, que nós já vimos aqui em outros momentos na igreja, e que eram contra a pregação de Jesus. Os herodianos eram outro partido a favor da família de Herodes.
Herodes o Grande foi Herodes que perseguiu Jesus antes mesmo de Jesus nascer, quando Jesus, na verdade, tinha acabado de nascer. Herodes queria matar Jesus, né? Queria chegar onde Jesus estava e, através dos magos que vieram do Oriente, para poder, a pretexto de adorá-lo, na verdade, assassiná-lo. Porque Herodes, que tinha uma ascendência ali judia, em algum momento da família, ele queria se colocar como o rei da Judeia, né? E ele até ganhou muito destaque, a família Herodes ganhou muito destaque dos romanos. Os romanos deram, né, um certo reinado aos Herodes ali na Galileia, pelo menos. Esse Herodes é outro. Esse é o Herodes Antipas. Era tetrarca, ficou com 1/4 do reinado que era do antigo Herodes. E ele tinha os seus agregados, o seu partido. Tinha aqueles que eram a favor do governo de Herodes, ou dos Herodes, ali na Judeia. Eles queriam ser rei. Então você tinha um partido de fariseus, um partido de herodianos, e eles estavam mancomunados, juntos, para matar Jesus. Alguns vão dizer, e eu discordo, que nesse texto aqui, do verso 31, era uma estratégia dos fariseus para tirar Jesus da Galileia, mandar para a Judeia, né, para poder ali Jesus ser logo morto. No entanto, que eu imagino que é muito especulativo à luz desse texto. Prefiro crer, baseado numa palavra do verso 31, que estes fariseus estavam sendo sinceros aqui. Alguns fariseus, essa é a palavra. Esse alguns, ele vai mostrar que eram poucos, não eram vários, não eram os fariseus. Em Marcos 3,6 você lê, retirando-se os fariseus. A ideia aqui era todo dos fariseus, entende? A grande maioria dos fariseus conspiravam logo com os herodianos. Era a tônica do partido, era o entendimento do partido dos herodianos. Só que em Lucas 13:31, naquela mesma hora, acabando de ouvir sobre o reino de Deus, como um grão de mostarda, como fermento, a porta é para poucos, para os que creem. Alguns fariseus tiveram um clique, alguns fariseus começaram a querer crer em Jesus. Alguns poucos fariseus, que em outro momento talvez estivessem irados e perseguindo Jesus, começaram a entender o que é que Jesus estava querendo dizer com o reino de Deus, e aí se preocuparam honestamente com Jesus e disseram, porque veja, os fariseus, eles eram juntos com os herodianos. Por que agora eles estavam entregando os planos de Herodes de matar Jesus? E eles disseram aqui, olha, Herodes está vindo, ele quer matar-te, retira-te. É o único momento que você vai ver nos evangelhos, é um raro momento que os fariseus se preocupam com o Senhor Jesus Cristo. Em outro texto, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 18, lemos ainda, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus queriam matar Jesus, em particular os fariseus e os herodianos que tinham essa descendência, em algum momento, um parentesco com os judeus ali. Olhe então João capítulo 12, verso 37, e aqui é um fato dentro desse texto, alguns dos fariseus estavam buscando o reino de Deus. Jesus estava focado na sua missão e produziu resultados. Alguns dos fariseus, daqueles que estavam longe dele, que queriam matá-lo, alguns, pelo menos alguns, já estavam cedendo ao ensino de Jesus. Olha, Lucas 12, 37, diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então veja, Jesus pregava, fazia muitos sinais na presença dos judeus, mas não eram todos que criam, eram poucos na verdade. Mesmo Jesus fazendo milagres que, segundo o Antigo Testamento, só o Messias, o Salvador, fazia, ou deveria fazer. Verso 38. Não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos,
e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Alguns das autoridades dos judeus estavam se convertendo, mas tinham medo. Ainda estavam muito dominados pelos preconceitos da sociedade da época. Não duvido que fossem crentes, estavam crendo em Jesus, mas ainda não tiveram a coragem de se revelar discípulos do Senhor Jesus. Hoje acontece isso também. Muitos crentes que creram no Senhor Jesus Cristo, obviamente, ainda são tímidos, ainda não revelam a sua fé de modo firme e consistente. Não digo de modo bruto e ignorante, não, mas firme e consistente, empunhando, a bandeira da fé. Hoje nós lemos em Êxodo 17 que Deus, é a nossa bandeira, o que alguns chamam de Jeová Nissi, que é o termo hebraico para isso. Porque Deus é a nossa bandeira. Você não deve ter outra bandeira. E às vezes nós levantamos algumas bandeiras na nossa vida. Aqui, magoando alguns levantam a bandeira de um time de futebol, mais do que a bandeira de Jesus, Alguns levantam a bandeira de um partido político, mais do que a bandeira de Jesus, ou de uma filosofia de vida, ou de um estilo de vida, mais do que o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não pode, não é verdade? Você não pode levantar uma bandeira ou algo que lhe represente maior do que Jesus. Tem que ser claro, Jesus é a sua bandeira, a mesma ideia que nós vimos agora em Êxodo 17. Então aqui, veja, autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, eles não se revelavam. Você lembra de alguém que era do Sinédrio, que apareceu no final ali, quando Jesus já estava morto? José de Arimateia é um desses. José de Arimateia é um desses, que creu e estava ali escondido. Rapaz, Jesus está dizendo tudo que é certo, tudo que é verdade, mas eu vou comprar uma briga com esse monte de judeu, vai dar tanto trabalho e vão me matar e é um problema, então eu vou ficar aqui calado. É muito provável, irmãos, que no verso 31, alguns fariseus aqui também estavam crendo e deram a pista a Jesus: olha, Herodes vai vir te matar, foge daqui, Jesus. Só que Jesus não estava preocupado com isso. O Senhor Jesus, ele estava focado no seu ministério. Jesus pregava, como aqui acabou de pregar sobre o reino de Deus, e atingiu alguns dos fariseus. Então a nossa grande arma, irmãos, é a pregação do evangelho do reino de Deus. E quando nós testemunhamos com a nossa boca e com a nossa vida, em algum momento Deus vai usar, e nós vamos atingir a nossa missão, mas precisamos estar focados. Por que essa ideia do estar focado? Segundo fato, do verso 32 a 33, Jesus estava determinado a cumprir sua missão, mesmo sabendo que Herodes, o governador daquela região da Galiléia, estava atrás dele. Jesus não recuou, Jesus não se preocupou, Jesus avançou, diferentemente de alguns que estavam se escondendo, mesmo entendendo que Jesus estava com a verdade. Olha Lucas 12, 32. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa, hoje e amanhã expulso demônios, e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Raposa, aqui é uma terminologia para uma pessoa sagaz, astuta, traiçoeira, A raposa rouba galinhas, A galinha é muito ligeira, mas a raposa é mais astuta e ela pega as galinhas ali. Então a ideia, e aqui é até interessante um contraste que nós vamos ver entre raposa e galinha. A raposa mata a galinha, já a galinha protege os seus pintinhos, embora a galinha seja muito, muito frágil à vista de uma raposa. Usando essas metáforas, você vai perceber nesse texto que Jesus se coloca como uma galinha, protegendo os seus pintinhos e pronta para ser abatida em breve. Herodes é a raposa, é o astuto. Só que Jesus não teme Herodes. Ele diz: vão dizer para Herodes, vão dizer para aquela raposa o que é que eu estou fazendo. Lembre-se, Herodes
O pai, né, de Herodes queria matar o Messias. João Batista, quando apareceu, foi morto por este Herodes, entende? Decapitado, porque Herodes o temia. Ele nem queria matá-lo, mas ele o temia, porque Herodes conhecia a família, conhecia o Antigo Testamento, conhecia as profecias, mas eles não queriam se submeter à vontade de Deus, à revelação do Messias. Talvez eles quisessem ser o Messias, mas sabiam que não eram, não tinham o poder, mas politicamente eles queriam ter esse poder. E então Herodes queria matar aquele que era o Messias. Este Herodes aqui também queria. Mas Jesus diz: contem para ele o que é que eu estou fazendo, expulsando demônios, curando. O que é isso? Só o Messias pode fazer isso. É a profecia de Isaías 61, verso de 1 em diante. Só o Messias podia fazer esses milagres. Então Jesus comissionou os fariseus a pregar o evangelho do reino para Herodes. Eles pregaram indiretamente. Se eles cumpriram o que Jesus pediu aqui, eles indiretamente anunciaram o evangelho. Olha, Jesus, ele está curando, ele está expulsando demônios. Olha, ele é o Messias. E um destaque aqui: e no terceiro dia terminarei, referência à sua morte e ressurreição. Vai morrer, ao terceiro dia ressuscitou, Jesus cumpriu sua missão. Morreu e ressuscitou, ele fechou o ministério que ele veio fazer na terra. E então ele podia subir aos céus, deixando os discípulos para continuar a missão da igreja. Olha ainda no verso 33. Importa, contudo, caminhar. Verso 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Mais uma referência aos 3 dias. O dia que Jesus é crucificado, o dia em que ele está morto e o dia em que ele ressuscita, no domingo pela manhã. E a ideia é: importa continuar, caminhar, hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. E aqui Jesus ele está sendo irônico. Não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus, além de ser o Messias, era rei, era sacerdote, o sumo sacerdote, e era profeta também. Qual é a ironia? A nação de Israel, durante o Antigo Testamento, pelo menos na sua maior parte, matou os profetas. Os profetas que traziam a mensagem de salvação no Messias, eles mataram. E Jesus está ironizando da seguinte forma: não é estranho que eu morra dentro dos muros de Jerusalém, porque é comum os judeus matarem os enviados de Deus, aqueles que pregam a mensagem de salvação. Ele estava sendo irônico para despertar nos fariseus a verdade de que os judeus mataram os profetas, aqueles que traziam a mensagem de salvação, e por fim iriam matar o próprio Filho de Deus. Era isso que os judeus estavam fazendo. E então Jesus anuncia a eles a mensagem do Evangelho. Foco de Jesus: cumpre, caminhar. Jesus estava focado. Ele não temia Herodes, muito menos os fariseus, muito menos os judeus que queriam matá-lo. Você percebe isso nos evangelhos. O Senhor Jesus estava mais preocupado com a sua missão. E a missão de Jesus não foi fácil. Percebemos isso na sua oração no Getsêmani, quando ele agonizava. A palavra lá, ele sentia agonia, estava agonizando naquela oração pelo peso dos nossos pecados que ele haveria de receber na cruz do Calvário. E às vezes nós entendemos, e é certo entender isso, que Jesus é Deus, mas às vezes não entendemos que Jesus também era homem. E é difícil isso entrar na nossa mente, mas Deus se fez homem. 100% ele era Deus, 100% ele era homem, e como homem foi tentado como nós fomos tentados, e não caiu uma única vez. E como homem sofreu as agonias da humanidade, mesmo sendo um homem à semelhança de Adão antes do pecado. Um homem sem pecado, sim, como Adão era, mas ainda assim Jesus sofreu porque ele estava num ambiente de pecado e sofreu agonias. E você imagine, nós que já estamos, em um certo sentido, acostumados ao pecado, em um certo sentido, não estou dizendo que a gente vive deliberadamente pecando, mas vivemos num ambiente de pecado desde o nosso nascimento. É doloroso para nós enfrentar certas
questões ou efeitos do pecado na nossa vida, imagine Jesus. Imagine Jesus perfeito e sem pecado, vivendo na plenitude de Deus, tendo que receber sobre ele injustamente, mas voluntariamente, todo o nosso pecado. Não foi de uma pessoa, de duas, mas daqueles que Deus escolheu para salvar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ou seja, milhares e milhares de pessoas. Mas o Senhor Jesus estava determinado, focado, cumpre caminhar. Não interessa se Herodes está perto de me matar ou quer me matar, vou cumprir a missão. Era o que Jesus tinha na sua mente. Jesus estava determinado a cumprir sua missão. Irmãos, Jesus viveu aproximadamente 33 anos. Seu ministério, de fato, de uma maneira bem clara, começa aproximadamente aos seus 30 anos. Jesus levou a cabo o seu ministério. Nós temos que pensar a vida nessa perspectiva. Nós não podemos pensar a vida como, usando essa terminologia que os existencialistas, eles vivem. Como é que eles vivem? Não, eu vivo para ser feliz. Eu não sei do dia de amanhã, eu vou aproveitar o de hoje. O que importa é eu estar bem. Isso é uma perspectiva ateísta da vida. Lembre-se disso. A vida do cristão, ele tem um propósito. A vida do cristão tem um começo e um fim. Embora eu não saiba o dia do fim, mas eu sei como será o fim. Entende? Você sabe como será o fim da sua vida cristã. E como? Completando a carreira, até Jesus lhe chamar para a eternidade. Esse é o fim da vida de um cristão. Ou seja, carreira. Nós temos uma carreira cristã, como os militares têm uma carreira, como os profissionais têm uma carreira, como um atleta tem uma carreira. Nós temos uma carreira, e nessa carreira você está focado. Jesus tinha o ministério, a missão dele. Nós estamos focados. Qual é o meu ministério? Irmãos, todo crente tem que glorificar a Deus com a sua vida, com as suas palavras. Todo crente tem que glorificar a Deus com o seu testemunho, com o discipulado, com pregação do evangelho. Todo crente tem que fazer isso. Foque-se nisso. É o seu ministério. Deus lhe chamou para isso, não foi para outra coisa, a não ser para glorificar o nome dele e cumprir isso através da sua vida. Jesus sabia o foco da vida dele, mesmo correndo perigo, Jesus estava focado. Você tem que fazer o mesmo. É uma palavra moderna, né? Esse negócio do foco, né? Os coaches, eles têm muito essa ideia, você tem que focar nos seus objetivos, e nós temos que focar nos nossos. Nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. E o nosso grande objetivo é a glória de Deus através do ministério da sua igreja. Nós somos a igreja. E um terceiro fato nesse texto é sobre Jerusalém. E aqui você vai ver a metáfora dessa galinha que protege os pintinhos. Jerusalém sofrera porque perseguia os servos de Deus. Jerusalém, eles não, pensando aqui nos judeus da época, eles não queriam a mensagem do evangelho. Isso não é diferente do mundo de hoje. O mundo de hoje não quer a mensagem do evangelho. Por isso que existem igrejas evangélicas esquisitas, porque elas tentam um evangelho mais simples, mais fácil, mais acessível ao pecador, mas não dá. Não tem evangelho acessível ao pecador. Acessível, entenda. É acessível no sentido que todos têm que ouvir. Não é acessível no sentido de que não abre concessões. O evangelho não abre concessão para o pecado e para o pecador. Tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, tem que haver fé, tem que haver mudança de vida. Não existe crente sem esses elementos na sua vida. Você não pode ser crente, mas também ter um pouquinho da sociedade moderna na sua vida. Não pode, não dá certo. Olhe Lucas 13:34. Depois de Jesus ter ouvido o conselho ali dos fariseus, entendo eu, fariseus que estavam começando a crer no Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele diz, olha, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, e esse foco é chegar até a cruz, é pregar o evangelho fazendo os sinais messiânicos para que todos creiam na divindade, que é Jesus, ele dizendo, até eu chegar à cruz e ao terceiro dia eu termino, quando eu ressuscitar. Ali completei a missão. E ele diz, importa contudo caminhar. Mas no verso 34, Jesus, parece que ele está mudando o discurso, mas ele não está.
ele começa a falar para a cidade de Jerusalém, pensando, obviamente, nos seus habitantes. Olha o que diz o verso 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Veja bem, Jesus ele tinha um profundo amor pelo seu povo. Ele se dedicou a pregar primeiramente ao seu povo. Chegou aos samaritanos também, pregou a gentios também, mas deu um carinho especial aos judeus. E o que foi que eles fizeram? Rejeitaram. Eles não quiseram a mensagem do evangelho. Eles não queriam o que Jesus tinha para oferecer. A liderança de Israel não quis o que Jesus tinha para oferecer. E Jesus disse, olha, vocês matam, apedrejam quem traz a verdade de Deus para vocês. Por que são assim? Por que não se arrependem? Por que não se convertem? Por que não seguem a revelação que vocês conhecem? Eles conheciam o Antigo Testamento muito bem. Não era falta de conhecimento, era deturpação do Evangelho. Eles deturpavam a mensagem do Antigo Testamento. Eles não queriam um Messias como Jesus. Você já pensou nisso? Eles não queriam um Messias, um Salvador como Jesus. Eles queriam um Messias forte aos olhos humanos. É a mesma ideia do povo de Israel lá em 1 Samuel capítulo 8, que queriam um rei segundo as outras nações. Irmãos, pense nisso. Será que se Jesus estivesse hoje pregando para nós aqui, nós aceitaríamos Jesus como Salvador? Já pensou nisso? Porque nós idealizamos na nossa mente, às vezes, um Salvador, um Messias, muito de acordo com as nossas expectativas. E Jesus, ele não seguiu as expectativas do povo naquele período. Ele cumpriu a palavra de Deus e seguiu as expectativas, se é que se pode dizer isso, de Deus. Ele seguiu o modelo de Deus. Para o judeu, Jesus era um Messias fraco, filho de um carpinteiro. Jesus era um Messias fraco. Não libertou a Judéia do Império Romano. Jesus era um Messias fraco. Morreu na cruz. E qual a figura de Jesus aqui? Uma galinha. Jesus se compara aqui com uma galinha. Eu queria ser como uma galinha que protege os pintinhos, mas vocês não querem ser protegidos. E qual a figura de Herodes? Uma raposa que tenta enganar o povo. E haviam herodianos, ou seja, militantes de Herodes, em favor de um governo de Herodes. O povo preferiu Barrabás, um criminoso, um bandido. Entendem? O povo queria essas lideranças. O povo gostava dos sacerdotes que nesse período estavam se enriquecendo ilicitamente por corrupção, né? Estavam em acordo com os romanos. E o palácio do sumo sacerdote era enorme. E o povo vivia na miséria, sobre a cobrança dos impostos romanos. E Jesus estava na miséria com o povo, pregando o evangelho, indo nas minorias, pregando a palavra de Deus, não resolvendo os problemas políticos de Israel. Por quê? Focado na sua missão. Essa é a nossa missão, irmãos. Somos cristãos. Faremos melhor para a nossa sociedade quando pregamos o evangelho do reino, quando discipulamos pessoas, quando, pela graça de Deus, ajudamos a tirar pessoas do inferno e das trevas, e cada um desses que se converte vai poder viver melhor dentro dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Não existe melhor auxílio à sociedade do que a proclamação do evangelho do reino de Deus. Pense nisso. Jesus estava focado, quis reunir Israel, como a galinha junta os pintinhos no ninho, mas esses pintinhos judeus eram rebeldes. Eles não queriam estar no ninho do Senhor. Olha, volta lá em Lucas 13:33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus sabia que, assim como os profetas, ele seria morto também. Assim como os profetas que anunciavam a verdade, ele seria morto. Jeremias, veja o livro do profeta Jeremias, pregou antes do cativeiro babilônico, viu o juízo de Deus sobre a nação e pregou de modo tão amoroso e foi tão maltratado ali.
Jesus, à semelhança de Isaías, principalmente de Jeremias, também sofreu assim. Olha Lucas 19, verso 41. Jesus amava o seu povo, amava aqueles pecadores, mesmo quando eles não queriam nada com Jesus. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Olha, poucas vezes a gente vê que Jesus chorou. Lemos lá em João 11, verso 35, o fato de Jesus chorar por causa da morte de Lázaro, né? Se eu não me engano é o verso 35. E Jesus chora aqui quando olha para Jerusalém. Por quê? Faça um teste. Ligue a sua TV na transmissão do Rock in Rio. Acho que foi essa semana o Rock in Rio, não foi? Acho que foi. Aqueles jovens todos, acho que milhares de jovens ali, pulando. Dentro do inferno. Entende? E nós temos a revelação de Deus. Temos uma vida boa. Todos eles estão ali pulando. Alegres, segundo eles, no inferno. Alguns embriagados, alguns drogados, e a probabilidade de morrer ali é enorme, sem sentido, sem controle. Eles perdem o controle ali, total. Estão na morte, estão no inferno. Isso deve nos causar tristeza. A juventude, pessoas aparentemente saudáveis, eu acho que nem tanta droga, álcool e cigarro já não estão saudáveis, mas tinham tudo para estar. Uma vida promissora, mas estão jogando na lama tudo que Deus deu para eles, a vida, a inteligência, a saúde, tudo que Deus deu para eles, eles estão estragando ali, além, obviamente, de cultuar os ensinos diabólicos de cada uma daquelas bandas que toca ali. Jesus, quando olhou para Jerusalém, é como se Jesus estivesse vendo, tipo um Rock in Rio. Jesus estava vendo um monte de judeu rejeitando o evangelho do reino, caminhando para a destruição. Jesus várias vezes foi ali, várias vezes pregou o evangelho, e eles rejeitavam Jesus como o Salvador. E então Jesus diz no verso 42, e dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Se vocês conhecessem a salvação por mim, Jesus dizendo, se vocês tivessem esse conhecimento, se vocês tivessem essa paz, mas não querem. Ainda no verso 42, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste a oportunidade da tua visitação. Que visitação? Deus visitou Jerusalém. Deus visitou a terra. E naqueles dias foi o momento mais abençoado do mundo. O que é que os homens fizeram? Perseguiram e mataram o Messias. É isso que os homens fazem com Deus. Os homens não gostam de Deus. É simples. Por isso que o primeiro mandamento e o maior é esse. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Antes, quando não estávamos em Cristo, nós não gostávamos de Deus. Nós criávamos um Deus, a nossa semelhança, para confortar a nossa consciência que nos condenava, porque já está no nosso programa genético, a consciência que condena por causa dos nossos erros. E só quem tira essa consciência que condena e essa culpa do pecado é Cristo na cruz. Se não tem Jesus Cristo, você vai se culpar a vida toda. Culpa gera ansiedade, gera depressão, gera morte. Lembre-se disso. Então, o Senhor Jesus Cristo estava ali, desejando que eles tivessem a paz em Cristo, a salvação, mas eles não queriam. Resultado, iriam ser destruídos porque rejeitaram a visitação de Deus. A referência aqui em Lucas 19, 41 a 44, provavelmente é a década de 70, o ano 70 do primeiro século, quando Jerusalém foi novamente destruída pela invasão romana com o general Tito, provavelmente, e fazendo uma alusão ao futuro, à futura destruição de muitos de Israel quando da vinda do anticristo. Jesus queria pastorear Jerusalém. Jesus queria ser o pastor daquele povo, mas o povo não quis. Olhe Marcos 6,34. Nós lemos Marcos
6:33 hoje, mas olhe agora lemos Marcos 3:6. Agora olhe Marcos 6:34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus queria pastorear aquele rebanho. Jesus queria ser a galinha que protege os seus pintinhos, e é o que Jesus quer para a humanidade. Só que a humanidade não quer. Essa imagem de Jesus proteger como a galinha protege os pintinhos é a mesma imagem que o Pai usou no Antigo Testamento para proteger a nação de Israel. Salmo 17, verso 8, diz isso: guarda-me com a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Aqui é o clamor do salmista, Davi: esconde-me à sombra das tuas asas. Era a proteção daquela galinha com os seus pintinhos. Salmo 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Deus nos protege nas suas asas. Sabemos que Deus não tem asas, é uma figura. Salmo 57, verso 1, ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. E o Salmo 61, verso 4. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Jesus estava dizendo isso: eu sou Deus, e eu quero abrigar vocês na proteção das minhas asas, mas vocês não querem. Apesar de Jesus ter tamanha rejeição, ele estava focado. Ele queria cumprir a sua missão, pregar o evangelho do reino, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Nós estamos também, à semelhança de Jesus, focados na nossa missão. Compreendemos que fomos criados e salvos pelo sangue de Jesus para viver a vida que Deus quer para nós, proclamando o evangelho do reino, fazendo discípulos para Jesus. Seremos rejeitados à semelhança do Mestre, perseguidos à semelhança do Mestre. No entanto, agradaremos a Deus, que é a pessoa mais importante, a quem nós devemos agradar e adorar. Vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe para vivermos focados na nossa missão. Pai, que o Senhor nos ajude, é o que nós te pedimos, a estarmos imitando o Senhor Jesus Cristo, que mesmo no meio de tamanhas perseguições e rejeições, estava pronto para amar o pecador. Às vezes, Senhor, nos preocupamos muito com o nosso próprio bem-estar e esquecemos dos pecadores perdidos. Senhor Deus, nos dá deste amor que o Senhor Jesus teve para com Jerusalém, para com o seu povo, para também, da mesma forma, amarmos o nosso povo, proclamando o evangelho do reino aos perdidos, nós focados na missão que o Senhor nos deu. Pedimos isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.